Olá, pessoal! Estamos aqui de novo, mais uma aula sobre o gênero texto teatral e dessa vez nós vamos falar o seu discurso e a pontuação frequente nesse texto, ok? Antes disso, nós vamos retomar a hora do desafio. Vejam, conforme os estudos sobre a estrutura de um texto teatral, descreva qual é a complicação, ou seja, o problema da peça. Eu retirei um trecho do texto para que vocês possam perceber. Surpresa com o apagão da TV? Ué, o que houve? Você desligou a TV, Rita? O casal fica perdido sem saber o que fazer. Então foi o quê? A televisão que ela deixou de funcionar. O que acontece quando acontece a peça? Isto é, qual a duração dos fatos, horas ou dias, e qual turno do dia é vivenciado. Então, baseado no enredo, observando a leitura, é possível perceber que os acontecimentos são no período diurno. Não dá muito explícito se é de manhã ou tarde, mas dá para perceber que é diurno, porque normalmente a novela que as mulheres gostam mais de assistir, geralmente é mais no turno no finalzinho da tarde e início da noite. E por horas. Mais uma vez, né, sendo íntegra, em relação à estrutura do texto, sempre a gente tem que falar o tema, que é rotina, estou dando continuidade ao texto. A autora, que ela fez uma adaptação ao texto, lá da primeira aula, né, que é Luciana Olentiski. E tem a fonte também. E aqui estamos na cena 3. Nessa aula de hoje, nós vamos ler menos a questão do texto e vamos dar mais ênfase em análise linguística, tá? Ou seja, trabalhar mais a questão do discurso e da pontuação. Cena 3. Querem brincar comigo? Roger, o filho entra na sala entediado. Mãe, pai, vocês querem brincar comigo? O casal olha para o filho e se olha perplexo. O que é isso, meu filho? Tá doido? De onde é essa agora? Olha, tem pão e frios para fazer um sanduíche. Come e volta a fazer teus estudos remotos, tá bem? Agora está na hora da novela da mãe. Roger vai saindo para o quarto. Evandro debochando. Um guri desse tamanho querendo brincar com papai e mamãe. Hahaha. Roger, é que isso é uma das tarefas dos estudos remotos da escola. Discurso. Vejam. Vocês precisam saber primeiro o que é discurso, para depois fazer a sua classificação. E o que é um discurso? O discurso é a prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou orais. Todo discurso é uma prática social. A análise de um discurso deve considerar o contexto em que se encontra. Tipos de discurso. Nós temos 3 tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. O discurso direto, as personagens ganham voz. É o que ocorre normalmente em diálogos. Reproduz fielmente as falas das personagens. Permite que traços da fala e da personalidade das personagens sejam destacados. Já o discurso indireto, o narrador conta a história e reproduz a fala e reações das personagens. É escrito normalmente em terceira pessoa. O narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir aquilo que foi dito pela personagem. Ou seja, a nossa experiência com o texto teatral, ela é de diálogo. Eu falei um pouco já da linguagem do texto teatral. Então, ele tem mais uma característica de um discurso direto. O discurso indireto é quando você vê, de repente, uma determinada situação, uma ação, e reproduz, você fala do seu jeito para uma outra pessoa. Não é? Então, a reprodução das ações da personagem, é o que você fala. E, normalmente, ele está em terceira pessoa. O discurso indireto livre, o texto é escrito em terceira pessoa e o narrador conta a história. Mas as personagens têm voz própria, de acordo com a necessidade do autor de fazê-lo. Uma mistura dos outros dois tipos de discurso, e as vozes se fundem. Ou seja, é a mistura desses dois discursos, o discurso direto e o discurso indireto. Imagine você explicando melhor. Imagine você assistindo essa aula e aí um colega seu perdeu essa aula e não assistiu e você vai reproduzir o conteúdo desta aula para ele. Veja,
o conteúdo que você está reproduzindo, ele é mais trabalhado no discurso indireto, né? Fica em terceira pessoa. Ela falou sobre isso e aquilo, sobre tal conteúdo. E a sua conversa com o seu colega, ele torna-se um discurso direto, tá certo? Texto teatral, discurso direto. Por ser representado e não contado, os atores assumem um papel de destaque no trabalho realizado por meio de um discurso direto, em consonância com outros recursos que tendem a valorizar a interpretação, como pausas, mímica, sonoplastia. Sonoplastia é aquela música de fundo, aquela música que dá aquela situação de emoção. Gestos e outros elementos ligados à postura corporal. Percebam que na hora da encenação, então a postura, a mudança do corpo, da questão do movimento corporal, melhor dizendo, ele é bem enfatizado, tá certo? Exemplo, Roger, o filho entra na sala entediado. Então, dentro de uma representação, ele mostra a sua fisionomia, a sua maneira de como ele está. Pai, mãe, pai, vocês querem brincar comigo? O casal olha para o filho e se olha perplexo. Então, essas duas rubricas mostram aí a questão do gesto, dos movimentos corporais das personagens. O que é isso, meu filho? Tá doido? De onde é essa agora? Pontuação. Para que serve? Veja, o texto teatral, ele explora bastante a pontuação para que haja uma ênfase, um destaque na leitura do texto. É um dos recursos ortográficos que serve para dar ritmo, entonação ou pausa. Indica limites sintáticos e unidades de sentidos. O limite sintático é as orações, não é? A questão também das pausas. Garante coesão e coerências nos textos escritos. Neste exemplo, você percebe em destaque a exclamação, parênteses, interrogação, ponto final, e ainda tem a questão da interrogação e exclamação. E algumas pontuações eu vou colocar aqui, pontuando para vocês, destacando para vocês e dizendo a finalidade de cada uma delas. Vejam, 2 pontos. Ela inicia a fala das personagens. Sempre direcionado, gente, ao texto teatral aqui, a função da pontuação nos textos teatrais. Travessão, para indicar as falas das personagens. Substitui a vírgula em expressões ou frases explicativas. A vírgula marca as pausas, separa expressões e orações. Tem mais funcionalidades, mas eu só coloquei essas 2, tá? Pontos de exclamação, final de frases imperativas, após palavras ou frases emotivas e expressivas. Essa funcionalidade aqui ela é bastante utilizada no texto teatral. Interrogação, perguntas diretas, sentenças juntamente com um ponto de exclamação para enfatizar. Final, seria o ponto final, indica o final de uma frase declarativa, separa períodos. Reticências. Nossa, reticências tem várias funções e eu vou ler, que eu achei todas interessantes. Indicar dúvida ou hesitações, expressar interrupções de frases, omitir palavras em uma transcrição, concluir uma ideia incompleta para levantar uma reflexão. Aspas. Isolar palavras ou expressões informais ou estrangeiras, apresentar uma citação direta. E os verbos de elocução? O que são isso? Veja, nos textos teatrais, os verbos de elocução, ele introduzem uma fala. Ao lado, tem os mais utilizados. Perguntou, Edna, é um exemplo. Respondeu, Evandro. Disse, Pedro. Falou, Ana. Exclamou, Letícia. Pediu, Pedro. Afirmou ou explicou. Então, esses são os verbos de elocução. Indicam as atitudes e as ações das personagens. São usados para introduzir o discurso direto quando ocorre a transcrição exata das falas das personagens. Também são usados no discurso indireto, quando o narrador reproduzir a essência das falas das personagens com as suas próprias palavras. Aqui há alguns exemplos do posicionamento dos verbos de elocução na frase. Vejam, quando é que eu uso, no caso, os 2 pontos? O verbo de elocução vem seguido de 2 pontos quando ele vem o quê? Antes do discurso. Rita, em desespero, gritou. O que aconteceu? Depois do discurso, o verbo de elocução vem separado por travessão.
Não gosto das atitudes daquela garota. No meio do discurso, o verbo de elocução vem separado por travessões. Ainda não sei, hesitou Rita. Confirma assim que eu conseguir, ok? Então, aqui eu vou demonstrar a vocês a questão do posicionamento dos verbos de elocução na frase. Aí, quando é que se usa o dois pontos, travessão, tá certo? E chegou a hora do desafio. Vamos lá. Leia e analise o trecho da peça Rotina, adaptado pela professora Luciana Olendisky, e depois responda. Roger, isso é uma das tarefas dos estudos remotos da escola. Evandro, como é que é? Volta aqui, guri. Explica isso direito. Roger, volta. Tenho que perguntar para meus pais ou familiares do que eles brincavam quando eram crianças. Qual é o tipo de discurso apresentado nesse texto? Esse texto ele apresenta um discurso direto, discurso indireto ou indireto livre. Identifica as pontuações utilizadas e justifica. Tem várias pontuações que foram utilizadas nesse trechinho do texto teatral. Você identifica e explica o porquê foi utilizado essas pontuações. Ok, pessoal? E nós ficamos por aqui. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula.